Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Que bom que você veio. A minha palavra nesta noite que o Senhor ministrou ao meu coração é contra as ciladas do inimigo. Essa ministração é o Senhor que me deu através de um sonho que eu tive. Um sonho que eu vejo que é tempo de nós despertarmos como igreja. Porque o inimigo ele está furioso. Está furioso comigo e contigo. Por isso eu já estou mais de um mês com essa ministração. Vai passando para um domingo, para o outro. Mas hoje deu coragem, eu vim. Ai, porque se perguntar para mim, eu gosto de ministrar, não. Mas eu estou para fazer a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor pede para mim. Então, eis-me aqui, Senhor. Eu quero começar com Efésios 6:11. A maioria dos meus versículos hoje eu vou trabalhar em cima de Efésios. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Aqui no grego eu fui pesquisar ciladas, sugere que o ataque não é apenas força bruta, mas estratégia, engano e tira o foco de Jesus. Gera dúvida e causar queda moral e espiritual. Então, se o inimigo ele aparecesse para nós como ele é, nós não íamos se assustar, nós ia querer resistir ele. Mas ele vem com estratégia, que às vezes a gente nem percebe que é ele. Mas ele vem para tirar o foco, meu e o seu. E nesse sonho, eu estava dentro de 4 paredes, como essa. Não era aqui, mas era parecido com isso aqui. E eu estava no meio. E começou a aparecer tudo um monstrinho, mas no sonho eu sabia que era demônios. No sonho eu sabia que era demônios. E aquilo eu comecei a olhar para os lados, eu estava cercada, tudo. Eu não tinha saída para mim. E aquilo queria vir para cima de mim, mas ele estava distante. Eu estava no meio. E daí eu acordei assustada com aquele sonho. Já de manhã eu repreendi qualquer coisa contra a minha família, contra nossas vidas. E, Senhor, o que é esse sonho? E se passou 4 dias. Eu acordei de madrugada, o Senhor começou a ministrar na minha vida sobre o sonho. Que não era contra a minha pessoa, era contra a igreja que ele estava se levantando. Era contra a igreja, eu e você que somos igreja. E ele estava furioso, ele estava cercando. Então, é um alerta para nós vigiarmos todas as áreas da nossa vida. Porque são estratégia do inimigo para querer tirar o foco, meu e seu. Os ataques costumam visar pilares da vida do cristão para gerar instabilidade. Áreas, alvos, família, casamento, através de briga, traições e falta de diálogo, falta de perdão. Quanta investida do inimigo contra a minha família e a sua família. Quantas investidas do inimigo para destruir a minha e a sua família. E às vezes nós achamos que é normal. Uma briga aqui, uma briguinha ali, uma falta de perdão. E a gente caminha como se tudo isso é normal. Mas não é normal. São ciladas do inimigo. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, se converte, está 20 anos no casamento, 15 anos, vem para a igreja, quer se separar. E não entende que isso são ciladas do inimigo. Às vezes o inimigo cega tanto a pessoa que ela não consegue ver que são ciladas. E ela luta uma contra a outra. E a nossa luta não é contra carne e sangue,
mas é contra o inimigo. Muitas vezes ficamos lutando contra pessoas, uma contra a outra, sem perceber que são ciladas do inimigo. Efésios 6:12 diz: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não é eu que estou falando, é a palavra que diz. Quanta destruição, não só nós, que eu digo família, não é só meus filhos, meu marido, mas é a família. Pai, mãe, sogra, sogro, irmãos. Ele quer destruir. Porque o que sustenta é a família. Uma família bem-sucedida, o diabo fica furioso. Por isso que ele investe. Ele não vai investir naqueles que já é dele. Naquele que está na mão dele. Ele não vai investir, ele investe em mim, em você. Você que é cristão, que confessou Jesus. Ele investe para quê? Para que você não desfruta daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Daquilo que é direito nosso. Ele vai roubar sua alegria, os seus sonhos. E muitas vezes nós não percebemos que é ele. Nós lutamos contra os irmãos, contra a família, contra o esposo, contra a esposa. Isso é a cilada do inimigo. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém para devorar. É como o sonho, em volta. E ele está ali procurando uma brecha. Às vezes procurando uma brecha nas minhas palavras, no meu agir. Quantas brechas nós deixamos? Porque ele só pode agir quando nós damos brecha para ele. Porque nós somos cercados pelos anjos, o Senhor que cuida de nós. Mas aqui diz que ele anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Então ele procura todos os dias. Ele não pega férias. Todos os dias ele está procurando alguém que ele possa encontrar uma brecha. Em Efésios 6, 13 e 18, aqui eu vou ler na Bíblia a mensagem, que deixa muito claro aqui. Todas elas, é claro, mas é mais fácil aqui entender. Efésios 6, 13 ao 18. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aqui está dizendo não que o que está em mim é maior do que quer agir em mim. Aqui está dizendo, quando eu vou para minhas forças, quando eu dependo de mim, não, eu consigo. Eu não consigo. Mas quando eu entendo que é Jesus que está em mim, esse poder é maior do que o do inimigo, daí eu levanto e luto contra. Aceite toda ajuda que puderem, toda arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha, vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprenda a utilizá-las. Vocês vão precisar dela a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A palavra, essa aqui, ó, o que está escrito aqui é indispensável. É com ela que nós vamos lutar. Não é com as nossas forças, mas é o que a palavra diz. A arma poderosa em nós é a palavra de Deus. A oração também é essencial nesta luta incessante.
Orem o tempo todo e com fé. Ore pelos irmãos na fé. Mantenha os olhos abertos. Encorajam-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Orem. Aqui diz o tempo todo. O tempo todo. Lavando uma louça, seja onde eu estiver. O tempo todo no Espírito. Em Deus, ligado. Ore pelos irmãos na fé. Nós precisamos um do outro. Aqui não diz fale mal do seu irmão, critique o seu irmão. Não, orem pelos irmãos na fé. Esse é o nosso dever. Efésios 6, 10 e 11. Irmãos, meus, fortaleça-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que nós vamos nos fortalecer. Como eu disse, se nós depender da nossa força, do meu eu não consigo. Eu sou derrotado. Se eu depender de mim. Mas se eu dependo dessa força, me fortalecer no Senhor, esse poder que está em mim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo que eu li antes. Que possamos estar firmes. Quando vem algo contra a sua vida, pede discernimento. Isso vem de Deus? Não. Isso não condiz com a palavra? Não. Então fora Satanás. Bota ele para correr na sua família. Não dê brecha para ele. Feche as brechas. Lembra que quando surge discussão ou desentendimento, o inimigo não é o seu esposo, não é o seu pai, não é a sua sogra, mas sim ciladas do inimigo. Por isso a importância de usar a armadura de Deus para vencer essas batalhas. Declare palavras de vida sobre a tua família. O que o Senhor diz da tua família na palavra? Abençoe o teu marido. Abençoe a tua esposa. Abençoe os teus filhos. Às vezes tem família que tem tudo para ser feliz. Porque o principal é ter Jesus. Mas às vezes o inimigo com os dados inflamados, setas, ele diz, foi bem fácil para atingir esse casal. Não sabia que era tão fácil. Ele nem precisa de muito esforço. Mas quando nós estamos focados em Jesus, nós não tiramos os olhos de Jesus, nós vamos ter discernimento que isso aqui não vem de Deus, vem do maligno. Então eu não aceito essa seta. Porque se você aceitar aquela seta, você vai alimentando aquela seta. Mas é assim mesmo. O meu marido é assim mesmo. Minha esposa é assim mesmo. Daqui um pouco, quando você vê, já criou raiz. E daí quando você às vezes cair em si, daí é tarde. Não que não possa haver restauração, mas é mais difícil. Não precisamos chegar nesse ponto. O inimigo conhece nosso ponto fraco. Finanças, onde o inimigo investe promovendo ganância ou dívida, que gera ansiedade e impede a dedicação para o reino de Deus. Às vezes, mas aquele lá se endividou porque ele quis. Muitas vezes sim, mas às vezes ele deixou brechas. Eu vou comprar isso aqui, mas às vezes nem precisava. A minha alma pensa que eu necessito. Eu entro em dívida, daí ando ansiosa. Por quê? Porque eu me meti numa dívida que não precisava.
Nós temos a nossa escolha, mas muitas vezes são brechas que o inimigo encontra e leva-nos a agir de uma maneira que não precisava. Muitas vezes ganância. Ah, não, mas se eu der isso aqui, vai faltar para mim. Mas como é que eu vou passar a semana se eu der o meu dízimo, mas isso eu posso comprar algo para mim? São setas do inimigo. São setas para impedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Ele não quer que você seja abençoado. Ele já nos abençoou, nós somos abençoados. Só que quando nós demos brecha, Ele pode agir. O Senhor é a nossa proteção. Se eu estou na vontade do Senhor, o cuidado do Senhor está sobre a minha vida. Mas eu agir de uma maneira errada, a responsabilidade é minha. Então por isso nós temos que vigiar antes de tomar qualquer decisão na vida. Seja a mínima que for. Numa palavra, às vezes está nervoso, né? Desce da cruz, lança uma palavra, o inimigo pegou aquela palavra. Tem legalidade. Em Mateus 6, 31 a 33 diz: portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele não diz que ele vai te fazer milionário, mas ele diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você tem uma necessidade, vai ser acrescentado. O Senhor vai acrescentar. Sempre digo que, às vezes, a gente passa por uma situação não muito boa na área financeira. Eu já dei esse testemunho, que quando a gente veio para o ministério, a gente dependia de oferta ministerial e muitas vezes não tinha. E às vezes a gente passa por isso para ver a nossa confiança onde é que está. Se está no dinheiro, se está nas pessoas. E um dia, terminou o gás lá em casa. Bem perto de fazer o almoço. E daí eu nem fiz almoço, eu estava sozinha aquele dia. Depois meu marido chegou aqui da igreja, ele trabalha tempo integral. Chegou em casa, uma irmã ofertou isso aqui. Ela disse que o Senhor mandou. E era o valor do gás. Então, a gente vê que Ele supre a nossa necessidade. Ele vê a tua necessidade. Por que andar preocupado? O que vamos comer? O que vamos vestir? Se Ele cuida dos pássaros, Ele não vai cuidar dos seus filhos? Você acha que vai faltar algo para você? Quando nós confiamos nesse Deus, sabendo que Ele é o Pai, que quer o melhor para os seus filhos, você acha que vai faltar alguma coisa para você? Como eu disse, nós podemos passar um momento difícil na área financeira, mas eu creio sempre que Ele supre cada uma. O tempo todo que nós dependemos da oferta ministerial, que muitas vezes não tinha, mas nunca atrasamos uma conta, nem uma conta de luz, nem conta de água, porque o Senhor sempre supria. Esse é o nosso Pai. Esse é o Pai que cuida dos seus filhos. Nós somos cercados por este amor. Priorizar o que é eterno e espiritual em vez do que é passageiro. Às vezes nós se preocupamos tanto com as coisas daqui, em vez de nós focarmos em Jesus, nas coisas do alto.
É isso que vai permanecer. As coisas daqui, ninguém vai levar nada junto. Tudo isso vai ficar. A gente vê muitos filho matando o pai, por causa de herança, por causa de dinheiro. Isso é uma desgraça que o diabo faz na vida da família, que é muito triste. Muito triste. Porque tudo isso aqui vai ficar. E as famílias são destruídas por causa do dinheiro. Qual é o maior valor? Qual é o maior valor na minha vida? Viver em paz com a família? Ter pouco e viver na paz? Ou ter muito e viver uma vida perturbada, durmo direito? O que vale mais? A família tem mais valor. Que as preocupações excessivas não resolvem os problemas do amanhã, mas rouba a paz de hoje. Nós andarmos ansiosos, vai resolver alguma coisa? Não. Só mal, vai ficar doente. Não resolve. E tira a paz de hoje. E quando nós descansamos no Senhor, essa paz continua. Porque Ele deu essa paz. E nós só vamos conseguir andar com paz quando a gente descansa e confia nele. Distrações, cansaço, uma área que o inimigo investe muito. Às vezes a pessoa, eu estou tão cansado, mas eu não fiz muitas coisas hoje para estar tão cansado. Estou cansado para vir para o culto. Estou cansado para ir para o grupo familiar. O inimigo querendo tirar o seu foco. O foco em Jesus. Com distração, enche a rotina de afazeres. Para que não haja tempo para Deus. Marta, os afazeres, não deixou ela descansar aos pés de Jesus. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é você entregar-te para Jesus. Descansar nele, confiar nele. Não que Marta, não que eu não tenha que fazer o meu trabalho de casa, meus afazeres, com certeza. Mas aqui levando para o nosso dia a dia. Às vezes nós não paramos, não descansamos, não vamos aos pés de Jesus. Às vezes eu estou tão cansado, cheio de problemas, eu não vou aos pés de Jesus. Eu saio fazendo coisas que Deus não pediu para mim fazer. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor. Quando eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu não me canso. Eu não me canso para fazer as coisas para Deus. Quando eu descanso no Senhor, Ele renova nossas forças. Nós descansamos, confiamos. Imagina se quando eu terminou o gás, se eu saísse falando lá para a Vila Tribés, lá acabou meu gás, você arruma um dinheiro? Podia arrumar, mas eu não esperei no Senhor. O Senhor, Ele se encarrega de tocar, mostrar para a pessoa, oferta isso na vida do irmão. Ele está precisando. Quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo. E era uma pessoa que, se fosse para mim, na minha mente, eu nunca ia esperar. Porque a gente quase não tinha contato assim, intimidade com a pessoa. Mas Deus usa quem Ele quer. Aquela que está sensível, ouvido, o que o Espírito Santo diz.
Efésios 6:10. Não é pelas nossas forças, é na força do poder de Deus. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse poder, ele faz muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Olha a grandeza da palavra do Senhor, que Ele vai além do que você precisa. Ele te surpreende. Nós estávamos no aniversário lá da Benedito Novo, lá da igreja do pastor Alvino. Daí tinha uma irmã lá, uma pastora que estava testemunhando, que ela não podia engravidar e tal, uns problemas lá, e ela engravidou, ela pediu um filho para o Senhor deu mais 2 para ela. Então, como ele é mais do que eu peço, ele vai além do que nós pedimos ou imaginamos. Deus é maravilhoso, Ele é muito mais, muito mais. O inimigo muitas vezes lança seta de dúvida. Dúvida da palavra de Deus. Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Quando eu duvido da palavra de Deus, eu sou levado aonde o vento me leva. Vivo agitado. Mas quando eu descanso no Senhor, eu vivo em paz. Quando eu tenho dúvida em relação à palavra de Deus, eu sou levado pelo vento e tenho uma vida agitada. A Bíblia, em Mateus 13:18, a Bíblia é a mensagem, novamente. Do 13:18 e 19. Reflita sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e o arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. O 23 agora, Mateus 13:23. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Quando você ouve uma palavra, se apropria dela, essa é para mim, lambano, recebo. Ela vai além da tua expectativa. Aonde nós lemos que o Senhor faz além do que nós pedimos e imaginamos. Essa é a semente, é quando você pega a palavra. Essa palavra é para mim. Eu creio que essa palavra é para mim. Ela vai além das tuas expectativas. Supera todas as expectativas. Significa que algo ou alguém entregou um resultado muito superior ao que era imaginado, desejado ou planejado. É um ato de ir além do comum. Olha só. E além do comum, eu penso, o sobrenatural. Isaac, quando ele semeou, ele viveu o sobrenatural. E isso é que Deus quer que a gente viva, o sobrenatural. Eu tenho esse tanto aqui. Você vai viver o sobrenatural com aquele tanto daquele mês. Quando você coloca sua confiança no Senhor. Eu lancei essa semente. O Senhor vai além da tua expectativa. Quando você se apega na palavra e crê o que a palavra disse. Quando Pedro lançou a rede,
Ele foi além da expectativa, ele não tinha, porque ele foi a noite toda, não pegou nada. Mas ele disse: sobre a tua palavra, a palavra de Jesus, eu vou lançar a rede. E não foi o sobrenatural do Senhor. É sobre a palavra do Senhor que nós temos que viver. Outra área que o inimigo é especialista em produzir é insatisfação. Em Lucas 15, 11, 12, ali conta a história do filho pródigo. O filho pródigo tinha casa, tinha mesa farta, tinha servo, tinha fartura e sentiu-se insatisfeito. Ele tinha tudo na casa do pai. Mas ele queria a herança dele, porque lá fora ele achava que ele ia viver uma vida melhor do que na casa do pai. E ele sofreu muito até cair em si e voltar para a casa do pai. Mas quando ele voltou, o pai recebeu ele de braços abertos. Assim, muitas vezes acontece muito dentro da igreja, na casa do pai. Escuta a palavra de Deus, nada o satisfaz. Fica paquerando o outro lado. Não é verdade? Quando a gente está insatisfeito, eu começo a olhar ao outro lado do muro. Aí o diabo coloca uma baita insatisfação no coração e você já não está mais feliz. Cuidado com a insatisfação. É setas que o inimigo lança no seu coração. Cuidado com a insatisfação com o seu grupo familiar, no seu casamento. Quando você não está mais satisfeito, só enxerga defeitos. Você não vê mais nada de bom. E o inimigo vai trabalhando. Vai trabalhando. E você vai alimentando aquilo. Daqui um pouco você não está mais feliz. Não está mais feliz no seu casamento. Não está mais feliz na igreja. E o inimigo vai minando. Quantas pessoas, quantas setas foram aceitas e quando alimentam, e se não é cortado, aí vem ação. Como diz, né, quando você não está mais satisfeito, o diabo mostra que a grama do vizinho é mais verde. Tem o ditado, não é bíblico isso, mas é o ditado do homem, né? Muitas vezes, quando você não está mais feliz com a sua esposa, você pensa que o gramado do vizinho é mais verde. E assim são todas as áreas da nossa vida. Temos ingratidão no nosso coração. Em vez de ter um coração grato, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu esposo. Obrigado pelos meus filhos, obrigado por essa igreja, obrigado pelo meu líder. Porque você pensa, o seu líder, aonde que você vai encontrar uma pessoa que fica orando por você? Seu líder te protegendo. Às vezes vai lá dar uma puxadinha de orelha, você acha ruim. Mas é por teu bem. Quando o pai corrige o filho, não é por bem dele? Quem ama, corrige. Glória a Deus. A gente tem que cuidar muito com a insatisfação. Seja uma pessoa grata, seja uma pessoa feliz. Espalhe essa alegria lá fora, onde as pessoas precisam do amor de Jesus, dessa graça que nós temos, que é Jesus. Nós não somos o povo mais feliz dessa terra? Glória a Deus. Você é a pessoa mais feliz dessa terra. Deus entregou o melhor que Ele tinha para mim e para você.
Marcos 13:33. Orai e vigiai. Vigiar significa estar em estado de alerta, atenção. É um ato de observar os próprios pensamentos e sentimentos e as circunstâncias ao redor para identificar possíveis ciladas ou tentações antes que elas se tornem ações. Vigiar e orar. Vigiar é estar atento, não vacilar. Opa, isso aqui não vem de Deus. Lança fora. Porque a palavra diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E você tem esse poder de resistir ele, porque esse poder é Jesus que está na sua vida. Novamente o versículo 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário anda em derredor, bramando quem possa tragar. Ele procura oportunidade e brechas. Às vezes, aos nossos olhos, até parece algo bom. Em Mateus, ele diz 6:23, ali onde que Pedro ele queria impedir Jesus de sofrer, de ir para a cruz. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Era coisa ruim que Pedro queria para Jesus? Não. Ele não queria que Jesus sofresse. Mas o que Jesus, a vontade do Pai. Pedro não estava errado. Imagina se hoje, né, tu falar para o meu irmão, para trás de mim, Satanás. Meu Deus, capaz de pular no teu pescoço, né? Mas Jesus falou para Pedro, mas não que Pedro estava possuído, mas ele queria pedir o plano do Pai na vida dele. Ele queria sofrer? Não, mas o que importa é fazer a vontade do Pai. Nós aqui, o que importa é fazer a vontade do Pai. Isso que importa. Se você está na vontade do Pai, você está em paz. Que Pedro estava agindo como um adversário no plano de Deus para a salvação da humanidade. Era o contrário à vontade de Deus. Quantas situações que acontecem para tirar eu e você do foco. Quantas coisas o inimigo lança para tirar eu e você do foco. Jesus tem isso aqui para mim. Meu olhar tem que estar em Jesus. Não dar ouvido para o inimigo. Não se distrair com as coisas daqui. Jesus manteve o foco em fazer a vontade do Pai. Hebreus 12:15. Uma brecha que ele procura. Falta de perdão. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos causa confusão, contaminando muitos. Falta de perdão, se não tratada, cresce no coração como uma raiz. Nós que moramos lá no meio do mato, assim, então a gente vê quando tem uma planta, que às vezes a planta ela tem umas raízes tão fortes que ela chega a rachar o muro, né? Então se você não der fim daquela planta, ela vai fazer estrago. Assim aqui está dizendo, se nós não perdoarmos, cria raiz. Você vai alimentando aquilo, não, mas aquele lá me fez isso. Mas eu tenho a razão. Crente não tem razão. Crente tem que liberar o perdão. Perdão não tratado, ele cria raiz. Aí é mais difícil. Aquela planta, quando está bem enraizada, ela é difícil para você tirar.
Então, quanto antes você liberar o perdão, melhor é. Assim como uma planta invasora que se espalha, assim é a amargura e a rebeldia. Tem o poder de contaminar a muitos, gerando divisões, conflitos e desânimo na igreja e na família, ou na família. Quantos, por causa da falta de perdão, porque só acontece o divórcio porque dureza do coração, por causa do perdão. Conclusão. Feche as brechas. Em vez de distrações, esteja atento. Esteja atento, foco. Meu foco é esse, eu vou caminhar nisso. Dúvida, certeza, convicção, confiança. Insatisfação, satisfação, gratidão, alegria. Falta de perdão, liberação do perdão. Enquanto a falta de perdão é descrita como um estado paralisante e causador de doença da alma, o perdão é visto como remédio que traz paz e libertação. A falta de perdão, ele paralisa, ele é causador de muitas doenças na alma. O perdão é visto como um remédio para a tua alma. Libertação para a tua alma. Efésios 4, 26, 27, eu não passei para a mídia esse. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimente vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolva o problema antes de dormir. Não dê mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Isso é palavra de Deus. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. Mas Jesus veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Essa vida que ele tem para mim e para você. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Não concordar com ele. Dá um basta dele. Dê um basta no seu casamento, o diabo. Faça ele correr. Não aceite setas do maligno. Não alimente. Cuide do que saia da sua boca. Cuide do que sai da sua boca. São palavras que ele pega e tem oportunidade. Ao você acordar, o dia todo, vigie. Cuide das suas palavras, cuide do seu agir. Dê um bom testemunho. Até aqui onde eu até queria compartilhar, eu tinha esquecido, mas o Espírito Santo fez eu lembrar. Porque ali quando Jesus falou para Pedro, como eu disse, que parecia não era ruim o que Pedro estava falando para Jesus, ele queria proteger Jesus. Aí um dia, falar do meu marido, que é uma benção na minha vida. Mas ele se colocou como voluntário em 2 cemitérios, São José e o Jardim da Saudade. Quando não tiver pastor lá, o padre, ele está à disposição para fazer o velório lá. E daí teve uma semana ali que o padre ele fez uma cirurgia e pediu para ele ficar no lugar dele. Daí era assim na semana, era 3 vezes no dia que ele ia lá fazer velório. Estava mais no velório do que em casa. Daí um dia eu disse para ele, mas quanta gasolina, né? Tu vê, isso parece normal, mas ele disse assim, eu não estou nem aí, não estou me preocupando com gasolina, estou me preocupando com almas. Aquilo assim, para trás, Satanás. É mesmo, às vezes a gente fala as coisas pensando só aqui na terra.
E as almas? Quantas almas lá naquele fez lá? Quantas almas foi que aceitou Jesus, confessou Jesus lá? Isso é o mais importante. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.